Boa noite a todos, olá. Estamos aqui iniciando mais um Evangelho no Ar. É com muito prazer que eu estou aqui, mais uma vez trazendo o abraço fraterno de Sergipe para todos vocês. Vamos já nos deixar envolver pelas vibrações de amor e de paz que já permeiam o ambiente. Agradeço a presença de todos os amigos queridos que já estão aqui. Boa noite, Raul. Boa noite, Leila. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Biratã. Já vamos deixar separada a nossa aguazinha, nossa água para fluidificar. Hoje eu estou aqui com a minha caneca nova, muito linda, que ganhei. Trouxe também em homenagem a Dai. Eu trouxe aqui um girassolzinho. Que eu vi que a foto de Dai é um girassol. Trouxe aqui em homenagem a ela. Enfim, meus irmãos, daqui a alguns minutinhos nós já vamos começar a falar sobre o nosso evangelho da noite de hoje. Agradeço a presença de vocês, já é 8 horas e já vamos começar. Primeiro, elevemos nossos pensamentos ao Pai, pedindo iluminação na noite de hoje, para que sejamos instrumentos da paz celestial. Que assim seja. Eu vou começar lendo a agenda cristã, lendo um trechinho da agenda cristã, para a gente se harmonizar. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Mensagem interessante, né? E vamos lá ao nosso evangelho da noite de hoje. É do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Item 5. Pensamento, pecado por pensamento. Adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28. O item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus, que frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mal não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou a menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar.
Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo. E depois que tiver resistido, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela quem vem em pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Que Jesus seja sempre louvado. Que passagem forte, né, meus irmãos? Dai, gente, seja bem-vinda. Dai, eu disse que trouxe hoje um girassol em homenagem a você. Essa imagenzinha tá com girassol, tá aqui. Coincidentemente, eu ganhei um girassol. Domingo, lembrei de você. Enfim, que passagem forte. Pecados por pensamento. Isso é pauta para uma palestra. Mas vamos tentar resumir, nos restringir ao nosso evangelho, a Jesus no nosso lar. O que quis dizer quando Jesus condenou o pensamento, o pecado, o adultério? Primeiro, nos remete ao adultério, traição de relacionamentos. E também não se deixa de se tratar disso. Mas mais do que isso, Jesus se referia ao adultério como tornar algo impuro. Quando a gente fala numa gasolina adulterada, o que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que ficou impura por ter se acrescentado alguma substância ilícita, ruim, tornou-a menos pura. Nada adulterado é puro. A gente tem essa consciência. E aí vem pecados por pensamentos. A gente sabe que amor é ação, a gente sabe que a gente responde por nossas ações. Mas e por nossos pensamentos? Nossos pensamentos têm poder, têm força? Sim. Porque todo ato que executamos, na grande maioria das vezes, tem pessoas que não pensam, mas primeiro vem para onde? Primeiro é pensado, depois é executado. Então, que a gente tente, hoje o chamado desse bem-aventurados, os que têm o coração puro, nos convida a purificar o nosso coração, a começar pelos nossos pensamentos. Quantas vezes a gente expressa, se comporta de uma determinada maneira, mas, na verdade, nosso coração não tem aquela pureza. Quantas vezes alguém vem até fazer atitudes do bem com terceiras, segundas intenções? Quantas vezes isso acontece? E o pecado por pensamento, nosso pensamento tem muito poder. Nosso tempo é curto, como eu já falei, mas o nosso pensamento tem muito poder. Tanto o pensamento positivo tem poder e força. Pensamento atrai. Quanto a gente está num movimento tão profundo de busca pelo autoconhecimento, tanto do espiritismo quanto fora deles, graças a Deus a gente está assim caminhando para isso. E quantas vezes a gente observa aquelas pessoas positivas, quantas pessoas que têm um diagnóstico de doenças e pensam positivo e essas pessoas se curam de forma diferente daquela que se vitimiza, daquela que se deixa abater, daquela que ainda não tem forças para dominar os seus pensamentos. E os pensamentos ruins, eles têm poder? Sim, o pensamento ruim tanto tem poder de me adulterar, tirar a minha pureza, me prejudicar e me adoecer, quanto o pensamento que eu emano na direção de alguém, de algum desafeto. Tem o poder, pode ter o poder sim, de atrapalhá-lo, de chegar até ele, de atingi-lo. Tem a literatura espírita
narra uma história bem interessante de uma criança que estava doente, era um bebê, menos de 1 ano de idade, que tinha infecção respiratória. E essa bebê foi levada ao pediatra e o pediatra fez todo o tratamento, fez a medicação usual e a criança não reagia ao tratamento. E ele não entendia. Era uma criança saudável, tinha apresentado esse problema respiratório recorrente e nada fazia essa criaturinha melhorar. Quando ele, talvez intuído ou com a sensibilidade aguçada, chamou a mãezinha e perguntou: mãe, como é o seu lar? Como é o dia a dia do seu lar? E a mãe, meio envergonhada, confessou que ela estava passando por um momento ruim no relacionamento, onde ela e o esposo tinham muitas desavenças, eles brigavam muito. Porém, ela dizia que a criança não via eles brigarem. Mas, coincidentemente, quando o casal brigava, a criança se agitava. Ainda que ela não presenciasse os desentendimentos, a criança se agitava. A criança era atingida pela aquela energia adoecedora do local, pela aquela energia ruim das brigas e das confusões. E aí é onde se pergunta, e há o que se fazer? O que se fazer para evitar os maus pensamentos que eu tenho, para que eu não tenha maus pensamentos, já que eu sou um ser humano em construção, já que nós, todos que estamos encarnados nesse planeta, somos falíveis. O que a gente fazer quando vem os maus pensamentos? Porque nós temos. A gente tem o dia inteiro, a gente acorda muitas vezes, se não nos policiarmos, tendo maus pensamentos. Primeiro, Jesus mesmo explica: orai e vigiai. O que é orar e vigiai? É fazer o que, meus irmãos, nós estamos tentando fazer agora, nesses 15 a 30 minutinhos de hoje e de todos os dias, nessa casa linda, essa proposta linda que eu achei fascinante de evangelho, no ar. No ar e no lar. É trazer Jesus para os nossos lares, é orar, é fazer o evangelho. Assim elevaremos a vibração. A gente vai melhorar nosso padrão de pensamento e também iremos nos blindar contra possíveis pensamentos ruins que alguém emane na nossa direção. Coincidentemente, hoje eu vi uma historinha assim, um pensamentozinho que dizia assim: uma caixinha, se eu coloco um diamante dentro de uma caixinha, esse diamante vira uma caixinha de joias. Se eu coloco uma maçã podre, essa caixinha vira um lixeiro. Tudo está no que eu coloco dentro. O segredo está no que eu penso na minha cabeça. Então, o que é que eu coloco na minha cabeça? Trazendo para a vida da gente. Se eu coloco em mim, se eu permito que esteja em mim, maus pensamentos, más companhias, se eu me assenhoro e me rodeio de programas ruins, literaturas ruins, músicas ruins, companhias ruins, até mesmo pessoas negativas. Nós temos irmãos, tem pessoas que só têm prazer em reclamar. Eu nunca vi problema nenhum ser resolvido só com reclamação. E olha que eu sou advogada e vivo disso. Vivo de briga, entre aspas. Vivo de pleitos, de lides. Se as pessoas não se desentenderem, eu não tenho... Minha profissão deixa de acontecer. Mas, ainda assim, no direito, que as pessoas entendem como advogado, como pessoas encrenqueiras, briguentas, e que não se trata disso. Vamos desconstruir isso. Reclamar, ser odioso, ser antipático, ser hostil, nunca, em nenhum momento, resolveu nada. Ser passivo e pacífico é ser omisso. Não se assustar com as coisas erradas e ruins que acontecem e estão acontecendo no mundo é ser omisso e alienado. Mas passar uma vida de más pensamentos, de má vibração, de reclamação, é adoecedor. E se a gente só se cerca de pessoas assim, tem pessoas que se comprazem em contar doença. Toda vez que a gente encontra, a pessoa conta de uma doença que está sentindo. Parece que tem prazer em falar de doença. Não sei vocês, mas tem muita gente que me procura e conversa
para falar doença. Quando está bem, quando está fluindo, em vez de partilhar, vamos partilhar as coisas boas. Olha, eu estou tão feliz, consegui tal e tal coisa. Não, partilha doença. Partilha briga, liga ou partilha ou procura para despejar os lixos na gente. A gente não é obrigado não, meu irmão. Caridade, isso é caridade, ouvir, ser receptivo, principalmente agora no Setembro Amarelo, que a gente chama tanta atenção para a valorização da vida, mas há que a gente também se blindar e se proteger. Quando a gente não dá conta, existem pessoas que são adoecedoras e a gente não dá conta daquelas pessoas. O que fazer? Distância saudável, oração, distância saudável. Então, hoje o chamado é para que a gente consiga superar as nossas tendências adúlteras. Tanto adúltera nas relações, sim, porque tem vi uma frase interessante sobre adultério e ética, diz assim: aquilo que ninguém pode saber, existe uma coisa que eu vou fazer, eu penso em fazer, todos podem saber. Se as pessoas não puderem saber, se for lhe envergonhar, não faça. Porque a gente está numa fase de valores meio tortuosos, meio confusos, de uma permissividade exacerbada, embora não venha aqui moralismo nenhum, nem combina comigo esse moralismo, mas as noções de certo e errado, elas vêm conosco, elas estão dentro de mim. Não precisa que nenhum líder espiritual venha dizer. Nossas noções de certo e errado estão conosco. Bem assim, quando a gente adultera, quando a gente erra, quando a gente tem um pensamento impuro, e aí ele separa as pessoas. Aquelas pessoas puras, os de coração puro, eles nem pensamento têm. Vocês podem observar as crianças. Dia desses, uma amiga minha estava rindo, brincando, dizendo que a filha perguntou, uma criança tinha 6 para 7 anos, olhou para ela e perguntou: mamãe, você gosta de meninos ou de meninas? E ela ficou impactada, disse que pensando como era que ia responder aquela questão da forma mais didática, mais politicamente correta, e aí ela disse: minha filha, mamãe gosta de todo mundo. E ela disse: mamãe, eu prefiro as meninas, porque as meninas são mais suaves e delicadas, e os meninos gostam de brincar, correndo e chutando e brigando. Aí você veja, a criança tinha o coração puro, ela quis falar se gostava de criança do sexo feminino ou do sexo masculino. A gente que já está adulterada pelo mundo, já colocou um pensamento diferente, já pensou de forma de preferência sexual. E veja que exemplo, é um exemplo simples, mas para mim é um exemplo interessante da pureza de coração. Então ele explica que a pessoa, os puros de coração, nem pensamento tem, nem um pensamento mal tem. Quantas pessoas que nem alcançam a maldade da alheia, que se surpreendem tanto, são tão boas, que quando vítimas ou quando presenciam a maldade, essas pessoas às vezes não conseguem nem entender, nem perceber, porque para elas é impraticável aquilo. E tem o segundo tipo de pessoas. São as pessoas que ainda têm os pensamentos impuros, mas que ao pensar, boa noite, Mary, seja bem-vinda. Mary Aparecida, Lady Zilda, todo mundo. Assim que o pensamento vem, que a pessoa percebe o pensamento ruim, um pensamento de ódio, um pensamento de raiva, um pensamento de inveja, um pensamento de sombra, que todos nós temos, que a gente, naquele momento, consiga se vigiar e dizer: epa, tá errado, eu não posso pensar nisso. Essa pessoa já está no caminho da evolução. E existe aquela terceira pessoa, que era eu estudando o Evangelho dizendo as sonsas. É aquela pessoa que não faz o mal, que pensa o mal, se compraz no mal, tem prazer naquele pensamento errado, tortuoso, mas que não põe em prática, não porque ela acha que é errado e porque ela se controle, porque não tem oportunidade. Essas pessoas estão ainda. Mas
atrasadas, um pouquinho mais atrasadas nos degraus de evolução, porque ela não faz. Eu digo que são as pessoas sonsas. Quantas pessoas são sonsas? Que não fazem o mal, não por ser boas. Porque o bem não é a ausência do mal, não. O bem é a ação. Assim como o amor, o bem é executado pela ação. Que a gente não seja aquelas pessoas apáticas, estáticas. Que pessoa boazinha. Por que fulano é bom? Não, porque não faz mal a ninguém. Não. A gente precisa fazer o bem para sermos bons, para evoluirmos, para melhorarmos. Nós precisamos fazer o bem. Fazer o bem. E, meus irmãos, para concluir a noite de hoje, o chamado do dia de hoje, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, unidos, orando e vigiando. Estamos aqui, todos que estamos aqui, e inclusive os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, elas sim recebem essa irradiação de amor que está aqui presente, dessa vontade da gente de melhorar. Eu ainda me coloco, eu não sei vocês, eu ainda me coloco como aquela criatura que tem vontade de melhorar. Eu não sou os puros que nem o pensamento tem. Tem sim. Mas que a gente, quando chegar o pensamento ruim, quando chegar o pensamento impuro, quando chegar o pensamento que adulterado, que irá nos adulterar, que a gente tenha forças, que a gente ore, que a gente vigie, que a gente peça socorro, que busque socorro, para que a gente não execute o mal e nem mesmo permaneça pensando o mal, nem o mal para o outro, e que o mal nunca nos atinja. Zilda falou uma verdade, um pensamento bom muitas vezes vale por uma prece. Pode ter certeza, pode ter certeza, tanto que chega até nós. Quantas pessoas que nos desejam o bem e olham pra gente com carinho, a gente olha para um filho, a gente olha para uma pessoa que a gente quer bem, que a gente ama, um familiar, um amigo, um amor, um ente querido, e a gente vibra, não precisa nem orar. Um pensamento bom é uma oração. Verdade, Zilda. Muita verdade. Muito pertinente isso. Então, que a gente tente coordenar nosso pensamento para que nossos pensamentos valham por orações aos nossos irmãos. Que nossos pensamentos valham por orações para nós mesmos, para a nossa saúde, para a nossa vida. Que os nossos pensamentos não nos adoeçam. E que nós vibremos do bem a ponto de que os pensamentos, porventura negativos, deletérios, que sejam emanados em nossa intenção, não nos atinjam. E que Jesus seja louvado. Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E peço a todos que elevem o pensamento e vamos rezar um Pai Nosso. Ah, que lindo, Dai! Um olhar minucioso para a natureza, que iniciou seu florescer hoje. Pode ser uma alternativa para a mudança dos pensamentos. Depois vamos ler seu texto todo, Dai. Eu vou ler o texto de Dai. A natureza inspira ao bem e ao belo. Eis a obra divina nos convidando a contemplar. Dediquemos uns instantes a esse movimento. Nos dediquemos a ouvir o vento e o balançar das folhas. Quando nos dispomos a apreciar as obras de Deus, nos dispomos às mudanças, até mesmo nos pensamentos. Que lindo, Dai. É isso. Que Jesus seja sempre louvado. Muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui.